Ergue o mais alto que você puder as suas mãos. Se renda a Ele nessa noite. E descanse. E descanse. Oh, oh. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Seguros estamos nos teus braços, Pai. Seguro estamos em teus braços, Senhor. Oh, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Confiamos em Ti, cremos em Tua palavra. Cremos em Suas promessas. O Senhor é bom. O Seu amor e misericórdia duram para sempre. Obrigado, Pai, nós te amamos. Confiamos em Ti, lançando sobre Ti toda a ansiedade, porque temos a certeza e a convicção que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Por isso nós te adoramos nessa noite. Glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Você pode abrir os seus lábios em gratidão ao Senhor. Abre os seus lábios em gratidão a Ele, a esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Pai amoroso, esse Pai cuidadoso, esse Pai que não se esquece dos seus. Um Pai que nos ama de forma incondicional. Nos amou tanto que deu o seu Filho por cada um de nós, para que nele crescemos e recebêssemos a vida eterna. Aleluia. Temos vida em Ti. Temos vida em Ti. Temos vida em Ti, Senhor. Temos vida em Ti, Senhor. Oh, ralabasi teredecanda laba brabara sorodecanda sileledereba brabandai. Oh, xeredecanda silelederia gando solodereba brabandai. Oh. Oh, levante o mais alto que você puder as suas mãos e se renda. Se renda, se renda, se renda. Aleluia. Oh, Pai, estamos em Ti. Estamos em Ti. Estamos em Ti, Senhor. Oh. Oh, aleluia. Aleluia. Cante o refrão dessa canção em forma de gratidão ao Senhor, dizendo a Ele. Oh, diga a Ele, diga a Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga bem alto. Não existe a possibilidade de você estar só. Ele não nos abandona, aleluia. Diga bem alto, cante bem alto. Oh. Obrigado, Deus. Mais uma vez, cante bem alto. Oh. Oh, aleluia. Oh. Oh, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz, vocês estão bem? Assente-se, por favor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar algo que está borbulhando no meu coração desde quando o Fernando solicitou a minha presença aqui para trazer a palavra de Deus nessa noite. O Senhor me fez refletir algumas coisas que Ele vem falando ao meu coração ao longo desses dias. Ele tem me feito refletir a respeito da consciência que nós temos daquilo que nós somos nele. É interessante, queridos, que quando nós falamos de consciência, nós estamos falando de uma convicção, de uma certeza, de algo que eu e você precisamos ter com base nas Escrituras, daquilo que nos foi dado em Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai chamar a nossa atenção, dizendo que eu e você precisamos considerar aquilo que vem
do alto, e daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Isso nos faz refletir algo muito importante, também nos leva a refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida. Como você tem vivido a sua vida, como você tem vivido, no seu dia a dia, como você tem lidado com as situações que às vezes se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, ou até mesmo contra a sua família. Eu quero que você saiba nessa noite que é importante ter a consciência daquilo que nós somos, porque entendemos o que somos, o que podemos em Deus. Isso muda a nossa postura, muda a nossa resposta mediante as circunstâncias que se levantam. E é interessante nós pararmos para pensar nessa noite, é que desde o momento que eu e você fomos alcançados por Cristo, algo novo aconteceu. Queridos, Paulo falando aos Efésios, ele vai citar um termo em sua carta, ele vai falar lá no capítulo 4, um termo onde ele vai dizer assim, vida pregressa. Eu acho interessante que quando o apóstolo apresenta esse termo, falando com os irmãos da cidade de Éfeso, ali ele está fazendo uma alusão da vida que eles tinham outrora, ou seja, a vida que eles viviam fora da comunhão com Cristo. Então, quando Paulo fala que nós tínhamos uma vida pregressa, ele quer nos fazer lembrar que, de fato, isso é um passado na nossa vida, não mais uma realidade. Posso ouvir um amém por isso? Porque algo novo aconteceu quando Jesus entrou na nossa vida, na nossa história. Paulo vai falar que outrora vivíamos de acordo com esse padrão de mentalidade, de comportamento, o que nos tornava o quê? Ignorantes a respeito daquilo que é espiritual. Por isso que para o mundo, para o não nascido de novo, o Evangelho de Deus é loucura. Aquilo que fazemos é coisa de gente alienada, é coisa de gente louca. Até mesmo alguns chegam a dizer que são pessoas que faltam um pouco de inteligência. Mas na verdade o que nós fazemos porque recebemos de Deus a iluminação. A luz chegou, a verdade se revelou e assim passamos a nos ver como Deus já nos via. Antes mesmo da nossa redenção, porque Deus já nos enxergava alguém à sua imagem e semelhança, por isso Ele envia o seu Filho, com o intuito de nos restituir aquilo que foi roubado pelo pecado. E quando a nossa consciência nos é devolvida, desde então eu e você precisamos entender que após o novo nascimento, nós passamos a lidar com duas realidades, irmãos. Você pode dizer amém? Nós passamos a lidar com duas realidades. A primeira delas, outrora, vivíamos apenas com base na realidade natural. Nos movíamos de acordo com ela, pensávamos de acordo com ela. Tudo o que fazíamos girava em torno dessa realidade natural. Mas após a nossa ressurreição, porque nós ressuscitamos com Cristo, desde então nosso espírito voltou à vida, passamos então a lidar com uma realidade espiritual. Eu e você transitamos entre essas duas esferas, enquanto caminhamos aqui na terra. Por isso que é importante desenvolver uma consciência espiritual, porque ela vai me fazer mais crente, mais sabedor de tudo aquilo que está disponível na realidade espiritual, fazendo assim calar toda a influência ou poder daquilo que possa se manifestar no natural, irmãos. Quando eu faço menção a respeito daquilo que é natural, eu estou fazendo uma alusão a sentimentos e emoções. Porque as nossas emoções, se elas estiverem pautadas somente naquilo que é natural, elas de forma tendenciosa, por causa da influência a qual elas estão recebendo, elas vão tentar nos conduzir para um ambiente de medo, desespero, incerteza, dúvida e questionamentos. E por causa disso, algumas pessoas então começam a dizer, se Deus é provedor, por que eu estou passando necessidades financeiras? Se Deus realmente está comigo até a consumação dos séculos, por que ainda me sinto só? São questionamentos, queridos, oriundos de uma alma ou de emoções que estão sendo afetadas por aquilo que é meramente natural. E esses sentimentos, eles querem trazer para nós uma aparente contradição entre aquilo que Deus fala na sua palavra, entre aquilo que a realidade natural está nos dizendo. Por isso que é muito importante nós desenvolvermos a nossa consciência espiritual, para que vivamos de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra, irmãos. Amém? Por isso que eu quero ler esse texto com vocês, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler as palavras do apóstolo Paulo aqui nessa noite.
nos conscientizando da importância de desenvolvermos a nossa consciência espiritual. Colossenses capítulo 3, versículo 1, quem encontrou, pode dizer amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de baixo. Amém? Não, que são da onde? Que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí a outra instrução importantíssima do apóstolo: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Paulo está trazendo aqui para mim e para você uma instrução clara, onde nos é dito que eu e você temos a responsabilidade de manter o quê? A nossa mente, o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Porque quanto mais conscientes somos da realidade que nós temos em Cristo, isso muda a nossa perspectiva de visão. E a nossa perspectiva de visão mudada, ela altera a nossa confissão. Porque às vezes, queridos, a nossa boca está falando apenas com base naquilo que nós estamos enxergando naturalmente. E isso contradiz o que a palavra diz, irmãos. Porque Paulo, em Romanos capítulo 10, ele vai falar que a gente precisa primeiro crer com o coração, para depois falar com a boca. Depois ele vai falar algo similar, claro, com suas significativas diferenças, em 2 Coríntios 4,13, falando: eu criei, para depois eu falar. Mas quando eu me movo apenas por aquilo que eu vejo, a minha percepção, por estar pautada naquilo que é natural, devido a uma consciência que não está devidamente desenvolvida espiritualmente falando, altera a minha convicção e eu só trago à tona as realidades naturais. E quanto mais eu trago à tona os relatos naturais, a minha fé oscila, o meu coração fica duvidoso, a minha mente fica oscilante, o meu coração fica agitado ou turbado, né, como o João vai dizer. Ou seja, a inquietação se manifesta como resultado de uma visão pautada naquilo que é natural e numa confissão que só traz à tona coisas que não trazem vida, graça e paz. Por isso que é importante nós desenvolvermos a nossa consciência espiritual, para que a gente fique atento ao que a Bíblia está dizendo, irmãos. E por que é importante desenvolver uma consciência espiritual? Como eu disse, nós lidamos com duas esferas, a espiritual e a natural. E eu não sei se você sabe, cada uma delas traz consigo a sua própria verdade. Cada uma dessas realidades traz consigo o seu próprio relato, o seu próprio testemunho, a sua própria verdade. Por isso que é muito importante nós entendermos isso nessa noite, irmãos. Porque quando a gente se fala de verdade natural, quando a gente fala de verdade espiritual, eu quero trazer à tona para você o que cada uma dessas realidades trazem como verdade e como essas verdades podem influenciar, querido, tanto a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas ações. Entende isso, irmãos? Por isso que é tão importante os nossos olhos se abrirem nesta noite para que Deus está nos dizendo. Olha comigo o que está escrito em 2 Reis, abra comigo lá por gentileza. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Esse texto é bastante conhecido, mas ele traz para nós um exemplo prático daquilo que nós estamos falando até aqui. Esse texto vai apresentar para mim e para você um relato, onde ele vai, durante o mesmo, trazer para nós, ou pintar diante de nós um cenário, e a gente vai ver que esse cenário vai trazer para nós ambas as verdades, tanto a espiritual como a natural, e nós vamos ver aqui agora, por meio desse texto, como essas verdades afetam a nossa vida. Então, lendo o texto bíblico, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara e de que vinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas,
Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, quem está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. E ele disse: ide vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só que interessante, irmãos, o que nós vamos aprender nessa passagem? Falando a respeito do moço, ou seja, do servo do profeta Eliseu, ao acordar aí pela manhã, ele se depara com um quadro nada agradável. Ele viu uma situação que diante dos seus olhos, naturalmente falando, era impossível de ser superada. Então, desesperado, temendo toda aquela situação, com base naquilo que ele estava vendo, naturalmente, ele entra em desespero. Veja, ele relata, ele traz um diagnóstico que não era mentira, era verídico. De fato, havia um inimigo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eles estavam armados, sim ou não? Então era uma verdade. Mas uma verdade o quê? Natural. Uma verdade natural que apontava fatos naturais, e por causa daquilo que a verdade natural discorria como verdade para aquele servo do profeta, eles estavam diante de algo intransponível, algo insuperável e que não tinha o que se fazer. E por causa desse diagnóstico pautado naquilo que era natural, ele entra em desespero. Ele se desespera, ele fica aflito, ele fica ansioso, ele fica inquieto. Se a gente trazer para os nossos dias, o mesmo acontece quando nós nos deparamos com situações naturais e deixamos com que elas falem tão alto, que elas gritem tão alto como se fosse uma verdade de Deus para nós, elas nos fazem também a ter a mesma sensação vivida por este homem: medo, pavor e desespero. Mas em nenhum momento em nenhum momento o texto mostra para nós que Deus queria que o foco deste homem estivesse naquilo que era natural. Por isso que ele é corrigido pelo profeta. Quando ele traz uma verdade natural, apresentando um fato verídico, ele não estava contradizendo a verdade natural, ele estava atestando a verdade natural, mas o que o profeta queria que ele entendesse, que também assim como existia uma verdade natural, também eles estavam lidando com uma verdade espiritual. Porque assim como um problema se manifestou, eles também tinham um Deus que era poderoso para resolver problemas. Assim como a circunstância se apresentou, eles tinham um Deus que era poderoso para reverter toda e qualquer situação contrária. Assim como o impossível ao natural, aquilo que é humano, se manifestou, havia um Deus que lhes daria capacidade para superar o impossível, fazendo com que o impossível se tornasse possível. Amém, irmãos? Por isso que o profeta vai dizer para ele: não tenha medo, irmãos. Naturalmente falando, a gente pode pensar o seguinte, né? Talvez, né? Vamos conjecturar um pouquinho aqui. Será que o profeta tinha comido maná estragado aquele dia? Só pode. Dizer que não é para temer, como não temer? Às vezes quando a gente passa por situações, né, as pessoas vão dizer, crê, confia, aí você fala, como crê, né, você, né? Tem alguns chegam a dizer, né, na sua pele, né, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Alguns chegam a dizer assim, não é mesmo? Então o moço do profeta poderia ter dito o mesmo, mas o profeta vai dizer a ele, não tenha medo, irmãos. Os dois estavam diante da mesma cena, do mesmo problema, diante da mesma verdade natural. Porém, o profeta se recusou
seguir a verdade natural e se apoiou na verdade espiritual. Porque enquanto a verdade natural estava dizendo, há um exército, eles são fortes, poderosos, estamos apenas em 2 e não há mais o que fazer. A verdade espiritual estava dizendo, vocês não precisam temer, porque o maior está com vocês. Vocês não precisam temer, porque o maior está com vocês. Vocês não precisam temer, porque o maior está com vocês. Veja, queridos, mesmo que haja uma verdade natural, a verdade espiritual, ela sobrepuja aquilo que é natural, irmãos. Veja, mesmo diante de um relato contrário, o profeta fala, abre os olhos desse moço, e quando os olhos naturais dele, os espirituais dele se abrem, ele passa a enxergar aquilo que o profeta já estava vendo pelo Espírito, irmãos. Por que que o profeta estava tendo uma visão espiritual que sobrepujava aquilo que era natural? Por causa de consciência, irmãos. A consciência que nós somos em Deus faz com que os nossos olhos espirituais se abram. E que a gente passe a enxergar além daquilo que o natural está pintando diante dos nossos olhos, irmãos. Quando a nossa consciência está firmada na palavra e nós sabemos quem nós somos nele, o que ele é em nós, o que nós podemos nele e o que ele pode fazer em nós e através de nós, a nossa consciência se firma naquilo que a Bíblia diz e consequentemente os nossos olhos se firmam no autor e consumador da nossa fé. E mesmo que a situação contrária se manifeste, a gente não se deixa abalar, porque maior é aquele que habita em nós, aleluia. Oh, aleluia. E é essa consciência que eu e você precisamos, queridos, a cada dia manter. Porque nós lemos que o texto vai dizer que é a nossa responsabilidade manter essa consciência espiritual, irmãos. Essa é a verdade. Não importa o que o natural está dizendo, não importa o que o diagnóstico está atestando, existe uma verdade espiritual e que por meio dela nós somos mais do que vencedores, por meio dela todas as nossas necessidades são supridas, irmãos. Porque o que sai da boca de Deus é o que vai prevalecer na minha vida, na sua vida, irmãos. E nós devemos nos agarrar a essa verdade espiritual. Eu acho interessante quando nós desenvolvemos essa consciência, mesmo em momentos de pressões, a gente não se deixa levar, irmãos. Eu sei que talvez aí muitos já passaram aí por pressões, principalmente aí nas finanças, depois da pandemia, né? Muita coisa aconteceu e a área financeira foi uma delas que foi drasticamente afetada. E às vezes as pessoas vivem como se Deus não fosse capaz de suprir as necessidades delas e por causa disso, elas perdem noite de sono, ficam desesperadas, agoniadas. Como se Deus não fosse capaz de prover de forma abundante, queridos. A verdade natural dizendo, olha, não há como sair dessa situação, não tem como, você não vai conseguir limpar o nome, você não vai conseguir resolver isso, você não vai conseguir sair dessa condição. E tem pessoas dando créditos a essa voz mentirosa e por isso estão ansiosas, irmãos. Estão inquietas, perturbadas, desgostosas com a vida, desesperançosas. Porque está dando vazão ou atenção a essa voz da verdade natural. Mas a verdade espiritual vai falar, existe um Deus supridor, existe um Deus provedor, existe um Deus que é Jeová Jirê, o grande El Shaddai, irmãos. Precisamos confiar nele e não deixar com que os nossos sentimentos venham nos conduzir, nós não somos guiados por ele, irmãos. É a palavra de Deus que direciona os nossos passos e nos movemos de acordo com ela. Se Deus está falando para você andar sobre as águas, então ande. Se Ele está falando para você passar por cima das muralhas, passe. Aquilo que se crê com o coração, dizer com a boca, não há monte que fique no seu caminho, irmãos. Porque a verdade espiritual, ela nos respalda, nos capacita, nos habilita e nos faz experimentar o sobrenatural de Deus, irmãos. Eu acho lindo, o Espírito me faz lembrar aqui agora o texto de Filipenses 1,19. Tem como colocar aqui na tela, por gentileza, queridos? Filipenses 1,19. Esse texto subiu aqui agora no meu coração. Então vou abrir aqui, acho que não dá? Filipenses 1,19. Consegue, gente?
preciso ler esse texto. Aí, aleluia. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Guarda essa palavra provisão, repita por favor. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora para fazer raiva no diabo, mais forte você conseguir. Provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Queridos, eu acho lindo essa carta do apóstolo Paulo, e uma das coisas que, ao ler e ao estudar esse texto, subiu ao meu coração o significado da palavra provisão no original. A palavra provisão, ela é a tradução da palavra grega epicoregeo. Você pode repetir? Epicoregeo. Sabe o que essa palavra grega significa? Em benefício do coro. Estranho, né? Você pode repetir? Essa palavra significa em benefício do coro. Mais uma vez. E por que Paulo usa justamente essa palavra grega, epicoregeo, em Filipenses 1,19, para fazer alusão sobre provisão? É interessante, queridos, que na Grécia clássica havia um coro, literalmente um coro ou um coral, trazendo aqui para a nossa linguagem dos dias atuais. E eles haviam feito aí a sua turnê, apresentado em vários lugares, porém, ainda havia alguns compromissos que eles precisavam ainda cumprir. E ao então fazer a contabilidade após o último show, eles perceberam que eles não tinham condições. Então, eles chegaram à conclusão, a turnê vai ser interrompida, nós não vamos conseguir arcar com os compromissos, nós vamos ter que parar por aqui. Mas tudo muda quando um benfeitor ficou ciente daquilo que eles estavam passando. Então este homem era um homem rico, era um homem próspero, e ao saber de tudo aquilo que estava acontecendo com aquele coral, ele se dispôs a fazer uma generosa contribuição. Então ele vai e dá àquele povo uma contribuição tão generosa, que eles não só quitaram aquilo que eles precisavam quitar, bem como agora eles poderiam concluir a sua turnê e ainda assim fazer uma reserva. Porque foi uma doação generosa. Então, por que essa palavra então está em Filipenses 1,19? Para nos fazer entender que o mesmo benfeitor que fez aquilo por aquele coro, ele é uma alusão do benfeitor que nós temos, Jesus Cristo. E por causa da sua generosa contribuição, todas as nossas necessidades serão supridas para a glória de Deus Pai. Olha, eu vou te dar uma palavra profética, apesar de eu não ser profeta, mas às vezes eu percebo quando toco nessa unção. Mas então eu vou te dizer algo nessa noite pelo Espírito. Essa boa, gloriosa, extraordinária e generosa doação, ela não vai ser suficiente apenas para quitar aquilo que você deve. Você vai quitar o que deve, ainda vai sobrar para você investir, para você passear, para você abençoar, para você investir em missões, para você abençoar pessoas carentes, para você poder contribuir com a expansão do reino de Deus na face dessa terra, porque nós contamos com um benfeitor, nós contamos com um generoso doador, irmãos. Por isso nós não precisamos viver agarrados a uma verdade natural, porque na verdade espiritual nós temos um Deus provedor, aleluia. Nada nos faltará, queridos. Nada nos faltará, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, em fevereiro de 2023, irmãos, eu vim para cá com uma palavra, só uma palavra. Não conhecia ninguém aqui, não fazia ideia de como as coisas aqui eram. Quando eu saí de casa, eu saí com 1 mês de aluguel pago, sem trabalho, tanto eu como a minha esposa. E o que a gente tinha de dinheiro? Naturalmente falando, só o dinheiro para fazer uma compra quando nós chegamos aqui. Mas porque nós tínhamos uma palavra, naquilo que Deus já havia dito, já tinha toda a provisão necessária para nos suprir. Então a gente sabia que nada nos faltaria. Então eu cheguei aqui com dinheiro, aproximadamente, se você ter noção, eu cheguei aqui em fevereiro de 23, com R$400 no bolso. Só. Sem reservas no banco, sem dinheiro no banco, sem trabalho. Quando eu vim para cá, muitos me disseram, você está na crise da meia-idade.
Aí você não sabe mais o que fazer da vida, então agora você está dando o último chute, a última cartada. Campina Grande é a última tentativa. Se não der certo, aí você chuta o balde. Muitos me disseram isso, irmãos, eu tive que escutar. Mas o tempo todo eu me agarrei à verdade espiritual. Pois ele me disse, vá. Gente, ele não me deu muitos detalhes. Ele só falou, vá, e eu vim. Quando eu cheguei aqui, a Daniele nos buscou no aeroporto, não vou esquecer disso. Nos abrigamos. Aí quando estava para vencer o primeiro mês do aluguel, faltava mais ou menos aí uns 3 dias, a conta zerada, irmãos. Zerada. E o diabo começou. Você deu um tiro no pé. Você foi movido pela emoção. Não foi Deus que te trouxe aqui não. Você seguiu, foi os desejos do seu coração. E o diabo começou a querer turbar o meu coração, tirar minha paz. Isso foi numa sexta-feira. Não, no sábado. Isso, no sábado. Porque o aluguel venceria na segunda, isso, foi no sábado. E aí, na hora eu falei com a Flávia, quer saber? Vamos lá para o Parque da Liberdade, na época a gente morava lá perto da Escola de Missões. Vamos lá dar uma caminhada? E a gente foi caminhar, e ao mesmo tempo que a gente caminhava, a gente orava em línguas, nós dois lá, no parque afora. Nessa época minha barba estava um pouco maior, eu falei, eles devem me estar confundindo com alguma coisa, né? Porque está falando qualquer língua meio diferente aí, mas estou nem aí. E orando, e aquela certeza dentro de mim, lembrando das verdades espirituais. Aí naquele momento a gente sabe, né, queridos, quando a paz se manifesta, né? Aí a paz se manifesta, vem aquela nota de vitória e você começa a rir no espírito. Nós dois no parque, pôr na mão da barriga, aí, gente, estão felizes, né? E mal sabia que a gente estava muito feliz mesmo. Com tudo aquilo que o Espírito já havia trabalhado em nós, falei, vamos embora, está feito. Aquilo que já está pronto, agora vai se materializar. A gente só acessou aquilo que já estava disponível. Agora só vai materializar, bora, está feito. Aí domingo de manhã, eu deitado, assistindo o culto pela internet, porque no dia a gente estava sem dinheiro até para pegar o Uber para vir para cá, mas no meu coração eu sabia, à noite eu vou estar na igreja, de uma forma ou de outra, nem que eu saia a pé de lá para cá, mas na igreja eu estarei. Aí o telefone toca, Charles, tem mais de uma semana que eu estou tentando falar com você, eu não consegui seu telefone com ninguém, até que eu encontrei com alguém da igreja do seu pai, eles me passaram o seu número. Cara, eu preciso te falar uma coisa, eu recebi um dinheiro essa semana e Deus mandou investir em você. Eu separei o meu dízimo e o segundo nome que veio na minha cabeça é Charles. E eu entendi que eu preciso contribuir na sua vida. Eu falei, querido, muito obrigado. Amém, Deus abençoe ricamente, tal. Desliguei o telefone, Flávia, chegou o dinheiro aí para a gente fazer uma compra. Não, olha a cabeça, gente. Eu tinha orado na sexta, no sábado, né, crendo já que o aluguel tinha disponível, eu esqueci daquilo e já estava pensando na compra, né? Chegou um dia para a gente fazer a compra, demorou. Aí de repente, irmão, chega a notificação do Pix. Quando eu abro, a notificação deu um pulo. Falei, Flávia, vem cá, olha aqui, diabo miserável. Foi um valor tão abençoado, irmãos, que eu deixei os próximos 2 meses de aluguel pago. Que aí deu tempo de eu começar a trabalhar no ministério, a minha esposa trabalhar na escola quando ela chegou aqui. Ou seja, quando fosse vencer o outro mês de aluguel, a gente já teria o nosso primeiro salário. Por quê, queridos? Isso acontece apenas com alguns? Não, acontece com todos que creem. Por quê? É a mesma realidade espiritual que pesa sobre mim, pesa sobre você, no bom sentido, tá? Quando eu falo pesar, é a mesma verdade espiritual que eu e você temos acesso. O que a gente precisa é apenas tomar posse pela fé, queridos. É uma verdade que já está disponível. E quando nós nos movemos de acordo com ela, nós vamos ver o que é invisível se materializando, irmãos. Às vezes aquilo que nos seus olhos naturais não estão enxergando, mas através dos olhos espirituais você já vai ver a realidade. É questão de tempo e se manifestará, porque a palavra dele não volta vazia, irmãos. Ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. O que eu e você precisamos estar conscientes daquilo que nós somos nele. Daquilo que nós somos nele, daquilo que podemos nele, daquilo que nós temos nele, irmãos. Por isso, o Espírito está dizendo ao meu coração, para reforçar isso com você, que ao sair daqui, nesta noite, você vai para casa com essa consciência, eu não me movo mais de acordo com a verdade natural. Ela existe? Existe, mas ela não é maior do que a verdade espiritual.
Enquanto a verdade natural estava dizendo para o servo do profeta, vocês vão morrer, a verdade espiritual estava dizendo, vocês vão viver. Enquanto a verdade natural possa te dizer que a sua família não tem jeito, a verdade espiritual está dizendo, tem jeito. Enquanto as circunstâncias estão gritando, não há mais o que fazer, Deus está dizendo, ainda há muita coisa para você viver e testemunhar. Ainda há muita coisa boa da minha parte que vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, porque já está tudo disponível, irmãos. Só acessamos pela fé. Isso é real, isso não é conto da carochinha. O que eu e você precisamos é estar conscientes. Nele nós temos o que precisamos. Nele nós podemos fazer aquilo que nós não poderíamos fazer de nós mesmos, irmãos. Por isso que nessa noite você precisa dizer para o diabo, vai atormentar outro para lá. Mas eu não acredito mais nas suas mentiras, no seu engano, e não aceito mais você fazer com que eu acredite que a verdade natural é aquilo que Deus tem para mim. Não, porque aquilo que Deus tem para mim, para você, não está pautado natural, está pautado espiritual, porque a palavra dele é espiritual, porque a palavra dele é o quê? Espírito e vida. Então tudo que está pautado a respeito de promessas para mim, para você, está pautado naquilo que é espiritual, que é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que manifesta, intervindo no natural, movendo, curando, rompendo, abrindo portas, manifestando esse poder sobrenatural, queridos. Oh, aleluia! A questão é só crer, querido. Só crer e tomar posse pela fé. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar, queridos, mas consciente daquilo que nós temos nele. Nesse momento nós vamos orar, sabedores daquilo que nós podemos nele. Nós vamos orar como aqueles que sabem que nele nós podemos tomar posse daquilo que já está disponível. Amém, queridos? Amém, queridos? Então eu gostaria que você se dividisse em alguns grupos e nós vamos começar a orar nesse momento. Junte aí 5, 6, 7, 10 pessoas. Vamos fazer alguns grupos de oração. E nós vamos falar com o Senhor nesse exato momento, queridos. Já que é o culto do Espírito, como também um culto de oração, então nós vamos exercer, praticar e orar conscientes daquilo que já temos, daquilo que já possuímos. É a hora de você dizer à sua alma, aquieta-te. É hora de você dizer ao seu coração, acalme-se. É hora de você dizer para as suas emoções, calem-se. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, que faz além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Eu não sei o que você imagina, eu não sei o que você pensa, Ele faz além. Ele faz além. E a nova vida que temos nele, nos habilita a acessar esses recursos divinos que estão à nossa disposição. Se é cura, ela se manifestará nesse momento. Se é provisão financeira, ela se manifestará nesse momento. Se é restauração dos relacionamentos, eu declaro relacionamentos restaurados nesta hora em nome de Jesus. Abre os seus lábios e fala com ele, fala com o Senhor, queridos. Oh Pai, te damos graças, te damos graças, te damos graças. Obrigado, Pai, porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Em Ti nós somos curados, em Ti nós somos abençoados, em Ti nós somos prósperos. Fomos alcançados pela Sua graça. O Seu amor nos alcançou, Pai. Obrigado porque nós não precisamos mais viver refém daquilo que é natural, Pai. Porque no espiritual nós encontramos tudo aquilo que é necessário para desfrutarmos da vida abundante que o Senhor conquistou para nós na cruz. Por isso nós te agradecemos, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Por isso nós te bendizemos, Senhor. Oh, ralabacita eredecanda, lalala, sorodecanda, esileledereba brabandai. Rindecanda, esileledereba brabandai, solodecanda, lababrabadai.
Ore com intensidade, querido. Ore com intensidade, querida. Ore com fervor. Ore como alguém que sabe a posição que tem. Ore como alguém que sabe os direitos os quais receberam do alto. Ora como alguém que sabe aquilo que diz a respeito dele na palavra de Deus. Oh, ralabacita eredecanda, lalalaba braçorodecai. Oh, recandeci lele babrabandá, solo decandeci lele lele. Redecandeci lele babrabandá, e oriandecandeci. Oh, te damos graças, Pai, te damos graças. Te damos graças, Pai. Oh, aleluia. Oh, recandeci lele babrabandá, solo decandeci lele babrabandá. Rindecandeci lele babra, soro decandeci lele babrabandá. Oh. Recandeci lele. Isso, ore. Oh, recandeci lele babrabandá. Oh, recandeci lele. Runde candeci lele babrabandá, solo de candeci lele babrabará, solo de canda la. Oh, te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor. Oh, recandeci lele babrabandá, solo de candeci lele babrabandá. Rinde candeci lele babrabandá. Rede candeci lele babrabandá, solo de candeci lele. Oh, recandeci lele babrabandá. Oh, te adoramos, Senhor. Recandeci lele babrabandá. Oh, xeredecandeci lele babrabandá. Oh, recandeci lele babrabandá. Sorodecandeci lele babrabandá. Oh, aleluia. Oh, recandeci lele babrabandá. Sorodecandeci lele babrabandá. Oh, recandeci lele babrabandá, soro decandeci lele babrabandá. Oh, recandeci lele babrabandá. Ro decandeci lele babrabandá, soro decandeci lele babrabandá. Ro decandeci lele, soro decandeci lele babrabandá. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Oh, recandeci lele babrabandá. Decandeci lele babrabandá, soro decandeci lele. Oh, decandeci lele babrabandá. Onde estou, tu estás também.